é o último degrau da descida do inferno. Esse é o fator que mais leva para o inferno. Esse é o passo final. Sabe aquele que sabe pisar no degrau? Não tem mais. É o final da prancha. Esse é o último. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. O caminho para o inferno. Primeiro passo para o inferno: o moralismo. O moralismo. Veja o verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nenhum pecado do rico é mencionado. Não há nenhuma menção de pecado grave do rico. Ele não matou ninguém em vida, nunca roubou nada de ninguém, nunca adulterou, como muitos aqui também não. Talvez tenha vários irmãos aqui que nunca mataram, roubaram. Não há nenhuma menção de um pecado grave. O que foi então que levou para lá? O moralismo. São as formas meramente externas da religião. Mas não houve novo nascimento neste homem, não houve uma transformação visceral, interna, era só um moralismo externo, meu irmão. O moralismo está enganando muita gente. O que é o moralismo? É fazer as coisas certas, com as motivações erradas. Esse é o moralista. É o politicamente correto. O moralismo não visa a glória de Deus, não faz levando em conta a vontade de Deus, não faz para agradar a Deus, mas o moralista faz para sua satisfação pessoal. Ele satisfaz a si mesmo e não a Deus. Ele fica satisfeito com o aplauso dos homens. Ele fica satisfeito de andar correto com a sociedade. Ele fica satisfeito de ser justo e honesto aos olhos dos homens. Moralismo. Mas ele não é para a glória de Deus. Esse é o primeiro passo para entrar no inferno. Seja moralista. Ou preocupe-se com formas meramente externas e não com regeneração. Eu já falei 1 milhão de vezes nesse púlpito que regeneração é uma transformação aguda interior. O poder que Deus usa para salvar um homem é maior que o poder que Ele usou para criar o universo inteiro. O universo Ele cria a partir do ex nihilo, do nada. Ele cria todo o cosmos. Quanto poder Deus não usou para fazer isso? Mas para salvar um pecador, o poder que Ele emprega é maior que o poder que Ele usou para criar o universo. Porque o universo Ele cria do nada a matéria perfeita. Para salvar um homem não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída, corrupta em Adão, que tem que ser recriada à imagem de Cristo. Então o poder empregado ali é muito maior do que para criar o universo. Pergunta: como é que o moralista vai para o céu sem ter esse poder? Segundo pecado, segundo passo para o inferno: o orgulho. Nota por que não dava para perceber. Porque o orgulho é um pecado subjetivo, é um pecado de foro íntimo, e Deus julga foro íntimo. Deus cavuca, Deus vai nas entranhas e olha lá no nosso ser, e nenhuma partícula de peçonha escapa dos olhos de Deus. E você vê que o orgulho e a arrogância do rico são apresentadas lá no inferno. Olha esse aqui.
lá no inferno, ele teve a coragem de dar ordens para Lázaro. Ele achava que Lázaro devia sair lá do céu e servir ele. Tão arrogante que esse homem era, e tão soberbo. Ele achava que Lázaro devia servi-lo, e fez isso por 3 vezes. Verso 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Para Lázaro ir lá atender ele, tirar o tormento, refrescar a língua dele. Pede para Lázaro ir na casa dele, avisar os irmãos, e pede para ele ressuscitar o Lázaro dos mortos, para eles crerem. Olha a soberba deste homem. Mesmo no inferno, achava que Lázaro tinha que servir ele. Olha a arrogância deste homem. Esse é o segundo passo para o inferno. Soberba, orgulho. Presta atenção, é difícil, meu irmão, você avaliar esse pecado, porque às vezes ele não traduz em gestos, em obras e palavras. Ele fica no campo da subjetividade, ele fica no campo do olhar, ele fica no campo do pensar, ele fica no campo do sentir, e ele é asqueroso e peçonhento. Esse homem está lá em meio a chamas e escuridão, e ele não baixa sua pompa. Soberba precede a ruína e a queda foi bem baixa, caiu lá no inferno. Terceiro passo para o inferno: o egoísmo. O egoísmo. O egoísmo. Deve ter cada coisa incubada aqui, meu Deus, mas amém. Mesmo no inferno, ele continua mostrando que só pensa em si mesmo. Os orgulhosos, os arrogantes, os prepotentes e os egoístas são características do cidadão do inferno. Olha o verso 24, como ele usa os verbos. Tem misericórdia de mim, me refresque a minha língua, eu estou atormentado. Minha, eu. Mim, em mim, para mim, em mim, comigo, eu. Esse homem não tinha espaço no coração para se preocupar com a necessidade alheia, nem do seu próximo, nem do reino de Deus. Ele era extremamente antropocêntrico, ele era egocêntrico, ele era egoísta. Ele não tinha nenhuma preocupação pela necessidade alheia. Esse é o terceiro passo para o inferno, porque é uma antítese do Evangelho, que diz: façai pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. Na fé, a equação é assim: primeiro a Deus, segundo ao próximo, e terceiro, se der a mim mesmo. Quarto passo para o inferno: religiosidade e hipocrisia. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Filho, quando Abraão fala filho, Abraão está se referindo à correlação sanguínea. Esse homem era hebreu, era judeu. Esse homem foi criado nos livros, no Pentateuco, nos poéticos e históricos, profetas maiores e menores. Ele era judeu de nascimento. Ele tinha a religião, ele tinha os documentos, ele tinha as confissões, ele tinha a fé reformada, a teologia, mas ele não era nascido de novo.
Ele estava se fiando na mera religião. Ele estava dizendo como os fariseus, nós temos por pai Abraão. E Jesus, não diga que vocês têm por pai Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras a Abraão. Mera religiosidade. Eu estou numa igreja bíblica, eu tenho a confissão de New Hampshire, mas não houve transformação. Era tudo hipocrisia, era tudo para agradar o homem, era tudo fachada, era tudo para mostrar para o povo. Você vem de que herança? Batista, presbiteriana, congregacional? Você está se fiando nisso? Mas não passa de religiosidade. É tão fácil cumprir com a liturgia. Que dia que tem o culto? Tal hora eu venho. Ceia, tal hora eu tomo. O que tem que fazer? Como é que é o negócio? Me dá o vocabulário. Tem que falar, Pai do Senhor, Pai de Deus, boa noite, como é que é? Eu falo. Tem que fazer cara de piedade na hora da vigília, da oração, eu falo piedade. Mas lá no meu banheiro não é bem assim não. Lá nos documentos, não é meio assim não. Aqui então, quando olha, se nem muito longe, raspa um pouquinho, você vai ver o Tiamat, volta aí. Vai, fica aí. Mostra só uma cabeça, deixa as outras 6 aí. É o que Jesus está falando. Religiosidade vai levar muita gente para o inferno, meu Deus do céu. Agora, o penúltimo e o pior dos sinais. Talvez agora ele vai mostrar quem ele é. Quinto passo para o inferno. Não há sinal de arrependimento. Verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Manda Lázaro lá avisar meus irmãos, ó, porque eu estou aqui, se eu soubesse que era assim, tem que explicar para eles direito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dando a entender que se ele soubesse que aquele lugar era daquele jeito, e se a forma de ir era daquele jeito, ele não teria sido condenado. Ele está dizendo que ele foi injustiçado. Com isso, ele não reconhece o seu pecado, nem mostra arrependimento por nada. É como se ele dissesse, as pessoas só vêm para cá porque elas não foram devidamente avisadas, porque se fossem, elas não viriam. Ele está se justificando. Ele não está mostrando, olhe na parábola no inferno, ele não está mostrando nenhum sinal de arrependimento. Meu irmão, arrependimento é do grego metanoia, mudança de pensamento e mudança de direção. O que marca a ida de uma pessoa para o céu, o que marca o livramento de uma pessoa do inferno? É quando ela muda a visão que ela tem de si própria, e de inocente ela passa a se julgar culpada. Ela reconhece os seus pecados, como o ladrão da cruz disse para Jesus, quando foi interpelado pelo outro ladrão, disse para o ladrão, nosso julgamento é justo, esse homem nada fez. Isso é um sinal de arrependimento. Ele tinha que estar no inferno dizendo, é justo estar aqui, eu mereço estar aqui. Mas não, ele está dizendo, eu fui injustiçado, eu não fui devidamente avisado. E as pessoas que estão aqui de alguma forma não são. Esse é o maior pecado que vai levar a gente para o inferno. Qual? Não reconhecer o pecado. Não admitirem o pecado, não serem sensíveis ao pecado, não se arrepender. O arrependimento não vem antes sem o reconhecimento. Para eu arrepender, que é voltar as costas, eu preciso assimilar, entender, absorver o pecado. Esse é o 6º passo para o inferno. Não há arrependimento, não há reconhecimento do pecado, pelo contrário, há senso de justiça própria.
Meu irmão, se você quiser escapar do inferno, você tem que se arrepender. Você tem que dizer como Lutero: eu me chamo pecador, pecador é o meu nome, eu não faço outra coisa além de pecar. Em pecado concebeu minha mãe, em um ventre de pecado eu nasci. Deus não aceita a minha aparência, a parte de Jesus Cristo. Eu sou uma bola de iniquidade que fala e anda, e mereço o castigo da sua ira. Esse homem, avisa ele, senão vai acontecer igual comigo. Caí aqui de bobeira. Seu infeliz. Seu infeliz. Ele está dizendo que você não merece o inferno. O pecador e o publicano nem conseguia levantar os olhos ao céu e dizia, batendo no peito: tem misericórdia de mim, pecador. Eu sempre ensino aqui, a ideia é assim, se o chão abrir agora, e nós todos formos engolidos para o inferno agora, enquanto a gente desce até cair lá, a gente tem que ir aplaudindo. Deus, ei glória, o Senhor está cometendo um ato de justiça, que é para lá que eu mereço. A gente tem que ir cantando louvor. Glória a Deus, finalmente fez justiça e botou a gente onde a gente merece. Claro que Ele salva pela graça, pelo seu amor, mas se Ele fizesse isso, vai louvando. Fim. Eu vou tentar falar esse com graça. Quando termina a pregação, a gente já está cansado, eu de falar e você de ouvir. Se aquele lá eu falei que era um dos mais importantes, esse agora, esse é o fator que mais leva para o inferno. Esse é o passo final. Sabe aquele que você vai pisar no dragão, não tem mais. É o final da prancha. Lembra quando Luke Skywalker cai naquele abismo lá da nave imperial? Esse é o último. Sexto passo para o inferno: não acreditar, nem obedecer, nem ser guiado pelas Escrituras. Veja o verso 29 e 30. Olha isso aqui. Verso 28. Tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho. Quer dizer, manda Lázaro lá. Verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. São termos para usar, eles têm a Bíblia. Ouça-nos. Verso 30. Mas ele ignorou. Não, pai. Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Pai Abraão, tira Lázaro lá para ir falar para eles, não vim aqui. Aí Jesus: não, a Bíblia, Moisés e os profetas, é suficiente para guiar eles, é suficiente para salvar eles, é suficiente para moldar o casamento, a vida financeira, profissional, a educação dos filhos, a cosmovisão. Ele: não, eu tenho outra fonte de revelação, de salvação, tem uma outra maneira. Jesus ensina que a palavra de Deus é suficiente. Tudo que tinha que ser feito era obedecer a palavra. Meu irmão, você obedece a palavra. O rico mostra que tinha seu próprio caminho para chegar a Deus, e ele prova isso no inferno. Mesmo condenado, ele tem força para manter sua obstinação e dizer: não, Abraão. Ele não desejava obedecer, mas estabelecer sua vontade própria. Ele julgava que o seu caminho era melhor que o caminho de Deus. Meu Deus do céu. Não é assim.
Não é assim. Não vou fazer assim. Vou fazer do meu jeito. É o último degrau da descida do inferno. Resista às Escrituras. Rejeite as Escrituras. Desobedeça às Escrituras. Lázaro, Abraão insistiu. Não, eles têm Moisés e os profetas. É a palavra que vai livrar eles daqui. Não, tem outro jeito. O que tem gente hoje sendo lei para si mesmo, o que tem de gente hoje sendo juiz para si mesmo, o que tem de gente hoje igual Juízes 17:6, naquele tempo não havia rei de Israel, e cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Esse é a última escalada para o inferno. Ignore a Bíblia, resista à Bíblia, desdenhe da Bíblia, crie a sua própria Bíblia, e é lá que você vai parar. É isso que as pessoas estão fazendo, atualizando a Bíblia, negando a Bíblia, rejeitando a Bíblia, tirando só a parte que interessa, interpretando como convém, e conduz uma vida dentro dos postulados que ela mesma formou. É o que ele falou. Por isso, Lutero, os reformadores, sola Escritura, tota Escritura. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.